Glória a Deus. Eu estava aqui dando uma meditadazinha aqui na Palavra de Deus em livro de João 16:33. De repente, uma pessoa aqui começou a me perguntar algumas coisas aqui no Zap, né? E eu aí parei para escutar suas indagações. Você vê como uma coisa está tão terrível, irmãos. Mas nós estamos nos dias, sabe? Numas épocas difíceis, de corre-corre, cheio de mestres, falsos mestres, e tem alguns mestres bons também aí, né? Alguns gurus, mas nós vemos a satisfação que as pessoas estão querendo ter numa coisa imediata, né? Uma coisa em que as suas previsões têm que ser feitas conforme a sua vontade, conforme o seu querer, sem prazo nenhum de esforço. Por conta disso, algumas pessoas acabam entrando no engano. Eu estava a meditar aqui, no livro de João, 16:33, o Senhor Jesus disse assim: Disse-vos estas coisas para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estava conversando com essa determinada pessoa, e essa pessoa começou a conversar comigo das dificuldades que ela tem tido nesses dias, né, de pandemia, nas queixas do dia a dia e nas suas queixas internas e externas pelas coisas que ela tem visto, né. Eu estava aqui pensando que ela se queixou que em dezembro, né, logo na virada do ano, essa pessoa ela se consultou com alguns coachings aí e até, né, conversou com alguns gurus e algumas pessoas que ela achou interessante conversar. E aí consultou horóscopo e tudo mais. É uma pessoa realmente que gosta de procurar informações em determinadas coisas que para mim é de pouca valia, já que para mim a verdade é a palavra de Deus, né? E essa pessoa, meus irmãos, o que é que fez? Essa pessoa aí consultou horóscopo, uma pessoa lá falou com eles para poder dar umas 3 pulinhas nas ondas. Daqui a pouco fez lá, né, os seus pensamentos positivos, imediatistas, e aí folheava certas coisas, né, procurava fazer o equilíbrio dela entre a natureza, como ela estava falando ali, e os pensamentos dela, para que verdadeiramente o pensamento positivo dela tivesse eficácia. E eu, parando para analisar essa questão assim, sobre o pensamento positivo, eu estava pensando numa questão do pensamento positivo e o pensamento saudável. E eu estava passando assim a manejar a palavra de Deus, como o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estava analisando sobre pensamento positivo. Isso é um perigo, essa questão de só pensamento positivo, sem junto de um pensamento saudável e positivo. Para você entender, é como se fosse assim, um pensamento positivo. Imagine se você ficasse só, sem esse equilíbrio do pensamento positivo e o pensamento saudável junto, né, com nossos pensamentos e algumas questões que nós temos que primeiro planejar. Imagine se você ficar só no pensamento positivo e pensando assim: olha, eu tenho um pensamento positivo, então vai dar certo. Aí chega lá um coach, né, um falso coach na verdade, uma falsa pessoa que tenha verdadeiramente um equilíbrio de passar a verdade para essa pessoa. E digo: não, chega para a pessoa e fala assim: não, você tem que ter pensamento positivo. Você quer fazer o quê? Eu quero emagrecer 30 quilos. E aquela pessoa ali vai: não, eu vou emagrecer 30 quilos. E a pessoa diz assim: não, realmente, vai no seu pensamento positivo e vá nessa tua força. Aí a pessoa chega em casa assim, só com pensamento positivo. Aí de repente, vou perder 30 quilos. Aí chega em casa, senta no seu sofá acolchoado, liga a sua televisão, prepara uma pizza, pancada mesmo. Daqui a pouco, mais tarde, sente mais uma fome, aí come 4, 5 fatias de bolo, pega um determinado refrigerante e cai para dentro. Aí ainda na hora de dormir, bate uma feijoada e 3 horas da manhã, senta no dente e 4, 5 pão francês. Aí eu pergunto assim: será que esse pensamento positivo dela vai ter algum efeito? Ou será que esse pensamento positivo ele não tem que ser acompanhado
de um pensamento saudável? Essa é a questão. Então, meu irmão, quem nós somos? Nós somos o resultado de tudo que a gente vê, de tudo que nós vemos das redes sociais, na mídia escrita e falada. Tudo isso pode até nos intoxicar. Já parou para pensar as questões que nós vamos permeando cada dia mais na nossa vida? As redes sociais, a mídia escrita, falada, tem grande influência na nossa vida. Somos resultados sociais dos nossos relacionamentos bons e ruins. Se você anda com pessoas que não prestam, que cada dia mais vai lhe depreciar, viu? Você tem um pensamento até positivo, não, eu vou conseguir verdadeiramente os meus objetivos. Uma pessoa diz assim: seu pai não conseguiu nada, sua mãe não conseguiu nada, você vai conseguir alguma coisa? Nós somos do gueto, não vamos conseguir nada. Já lutei, e aquela coisa de estudo, meu irmão, não adianta não. Tem que trabalhar. Aí o cara passa 30, 40 anos, meu irmão, trabalhando, também não consegue nada daquele objetivo. Por quê? Ela foi frustrada por algumas pessoas que influenciaram a vida dela negativamente. E hoje nós temos que analisar. Nós não podemos ficar só nessa questão de pensamento positivo, não. Nós temos que ter um pensamento positivo junto de um pensamento saudável. Nós temos neurônios que são conectados, que formam uma rede, que formam circuitos que recebem estímulos na nossa vida. E esse circuito, esses neurônios, têm grande importância. E eu fico assim pensando, meu irmão, imagine se esses neurotransmissores, esses circuitos, não estão interligados com a gente, com uma boa alimentação, com a vida saudável, andando com pessoas verdadeiramente que nos dê uma gana de força. Se você não faz um exercício físico, se você não tem uma alimentação saudável, que você possa dizer assim, não, vou comer fruta, vou comer verduras, vou fazer exercícios, como eu falei da pessoa que quer emagrecer. Se ela não tiver um pensamento saudável, ela só vai ficar no campo dos seus pensamentos e no objetivo final não vai valer nada. Então eu fico observando, essa pessoa que falou comigo, ela estava observando, né, sobre essas questões, muitas vezes, de pessoas que falam, não, esse ano vai dar tudo certo, vai ser a era de aquário, vai ser a era de não sei quem, aí daqui a pouco pega um copo, aí diz que olhando para o copo assim, ela viu o futuro da pessoa, um futuro brilhante, e essa pessoa gosta muito de conversar com determinadas pessoas que diz que conversa lá com entidades e outras coisas, mas eu fico assim pensando, a influência que essa pessoa estava conversando, e o quanto dessas pessoas eu conheço, o pensamento dessas pessoas que elas foram se conectar, ter esses pensamentos, elas muitas vezes falam de o mundo vai ser melhor, que vai ser isso e aquilo. Então quando você vai ver essas pessoas totalmente sem falta de amor, não pensa das pessoas que estão no seu bairro, no bem comum, sabe? São pessoas que muitas vezes, até no mundo mesmo, se você pensar mesmo aí, quando essa pessoa estava pensando agora, no final de 2019 para 2020, ela planejou tantas coisas como eu planejei, como você também planejou. E o que aconteceu com essa pandemia aí, mesmo? Frustrou o plano de um bocado de gente, o mundo todo está de joelho. Aí eu fico analisando o que Jesus falou, olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus falou conosco serve para todo o tempo da nossa vida. Jesus traz um equilíbrio sobre a nossa vida. O pensamento de Jesus é um pensamento saudável para todo o tempo. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, olha, você viver em abundância, sei viver em escassez. Posso tudo naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não precisou de estar procurando horóscopo, atrás de pessoas, porque até pessoas que o apóstolo Paulo foi conversar, perseguiram o apóstolo Paulo. Mas ele mesmo fala que o que ele aprendeu do Senhor. Ele aprendeu com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus capacitava ele em todas as coisas. E eu fico observando, irmãos, tem algumas pessoas hoje que têm buscado coaches, tem muitos bons coaches ainda. Tem pessoas que têm procurado, assim, pessoas para se consultar, né? Uma consultoria, e muitos têm se frustrado. Eu estou observando, tem um neurotransmissor, que é a serotonina, ela é responsável, sabe, pelo bem-estar e pelo prazer. Se esse neurotransmissor
e não estiver bem no nosso cérebro, no nosso corpo, o que é que vai acontecer? Vamos ficar frustrados. Se esse neurotransmissor não estiver bem no nosso organismo, vai acontecer a pessoa ficar com depressão. Uma pessoa com depressão, ela tem a sua autonegação, né? Ela tem um pessimismo muito grande, ela é bem depreciativa. E essa pessoa que estava conversando comigo, eu estava observando isso. Esse neurotransmissor na pessoa, principalmente que essa pessoa fica perdendo noite, vacilando, eu conversei sério com essa pessoa. E às vezes as pessoas ficam assim, que não vivem uma vida arregalada, sem regras, sem nada, e depois quer ficar se queixando, faz tudo de errado, aí depois quer botar a culpa no tempo, nas questões, que não conseguiu nada. Porque muitas vezes essas pessoas vão se consultar, só quer o dinheiro dela, como eu falei. Rapaz, ela está pouco ligando para você, quer seu dinheiro. Está dizendo para você, vá assim mesmo, continue assim. Imagine Hitler, Mussolini, se consultando com um homem desse hoje falso. Hitler lá com a vontade dele aí de ganhar as nações, de fazer a raça ariana, como ele falou, a raça pura. Ele quer matar todo mundo. E uma pessoa diz assim, não vai nessa tua força, é isso mesmo, as pessoas têm que aceitar você como você é. Já a Bíblia é diferente. O Senhor diz, aquele que quer seguir a Ele, negue-se a si mesmo. Observe os padrões bíblicos, a vontade de Deus, que é esse pensamento positivo, pensamento saudável, que o Senhor nos dá através das Escrituras. E diz, olha, o Senhor chega a dizer que se você quiser planejar fazer uma casa, você tem que ter fundamento. Você tem que planejar. Você tem que obedecer a palavra de Deus, respeitar as leis humanas, porque estamos constituídas por Deus, obedecer a ordem do seu corpo. Uma pessoa dessa que está com a serotonina baixa, né? Que não tem um bom equilíbrio, seu cérebro, seus pensamentos, a depressão vai tomar conta dessa pessoa. E eu sempre falo, o que é a minha verdadeira serotonina? É a serotonina Jesus Cristo. Porque quando eu muitas vezes estou triste, frustrado, pensando que tudo acabou, essa serotonina me toma, me dá força para eu vencer. Ela me diz, meu filho, no mundo tem aflição, mas tem de bom ânimo. Assim como eu venci o mundo, você também vai vencer. Jesus nunca deixou de falar a verdade a gente. Jesus naquela cruz mesmo ali, até quando estava orando por Pai, ele falou assim, Pai, perdoa eles, que eles não sabem nem o que fazem. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus viu que o inferno, meu irmão, foi feito para o homem não. Foi feito para Satanás e seus demônios. Mas o homem, pela ignorância, por desobedecer a palavra de Deus, vai para esse lugar. Mas o Senhor Jesus, mesmo com um homem desacreditado ali, um homem que estava fazendo tanta coisa errada, que era Judas, que chegou a trair Jesus, né? Ele chega perto de Jesus e dá um beijo. Jesus em todo o tempo, Jesus mesmo sabendo que ia trair, ser traído por Judas, Jesus fala assim, trai o filho do homem com um beijo, amigo. Jesus, em todo o tempo, queria trazer um pensamento positivo e saudável na vida de Judas. E eu fico a analisar, irmãos. É coisa muito séria. Os gurus de hoje, eles dão pensamentos positivos e dizem às pessoas vai dar tudo certo na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E aí você, muitas vezes, você para assim, eu sou um profissional, eu vou atrair o dinheiro e vai dar tudo certo. Só que essas pessoas não planejam. Muitas vezes esses gurus ficam falando isso. Não, vai dar tudo certo, você vai conseguir dinheiro, você é uma pessoa boa, mas no final de tudo, como é que essa pessoa vai conseguir dinheiro? Mas a pessoa vai construir uma casa se ela não guarda dinheiro, se ela não bota na ponta do lápis, planeja, ela não investe o tempo. Ela é formada, mas não vai cada vez mais buscar conhecimento na área e quer vencer e quer chegar num patamar maior. Então tem que haver planejamento, pensamento positivo só, irracional, não adianta. Eu estava observando, uma pessoa ela fez algumas perguntas, você viu alguma pergunta que a pessoa fez aqui também. Às vezes as pessoas ficam assim pensando, né? Não vai dar tudo certo na vida, mas nós precisamos pensar como o Senhor Jesus falou. Nós não vivemos, irmãos,
num universo fechado, numa sociedade igualitária, numa sociedade em que tudo vai certo ao mesmo tempo, tudo dando certo, onde o acesso às coisas são comuns a todos, não. Não é possível sempre ter coisas boas na nossa vida, porque há pessoas ruins, pessoas que todo o tempo tentam puxar o nosso tapete, pessoas que são perversas. Nem o universo que Deus fez, sabe? Nesse momento, ele está, como Deus planejou para Adão e Eva, porque eles pecaram. A Bíblia diz que toda a natureza geme dores de parto nesse momento. O mundo está caído. O ser humano está caído, maldizente, falso, mentiroso, ignorante. Não ama o próximo. Não honra os seus contratos. Nada disso, sabe? E eu falei com essa pessoa: como é que você vai viver só no pensamento positivo, querendo chegar em determinado lugar, se você não estudar mais, se você não fazer planejamentos? Tem outras pessoas também que querem chegar no mesmo lugar que você. Então, nesse mundo, meu irmão, cada vez mais uma pessoa querendo passar por cima do outro. É um mundo ativista, é um mundo que pessoas querem estar no topo, né, e no meio de esforço. E tem pessoas realmente que estudam, tem pessoas que buscam ser melhor, tem pessoas que olham assim: poxa, eu era uma pessoa ruim, uma pessoa ignorante, uma pessoa amargurada, eu preciso ser uma pessoa melhor. E as pessoas têm percebido, muitas pessoas que estão querendo mudar. E essas pessoas que não querem mudar, como eu citei a situação de Rita, que tem pessoas mentirosas que não chegam na cara do outro: rapaz, você é uma pessoa que precisa ter mudança, esse é o verdadeiro amigo. E esse amigo Jesus Cristo, ele deu um pensamento positivista na nossa vida, um pensamento positivo, mas ele falou, sabe, que para esse pensamento vir, ele tem que ser um pensamento saudável. E outra coisa que eu estava conversando com uma pessoa, que uma coisa é você ter fé, e outra coisa é você ter fideísmo. E o fideísmo, ele despreza a razão. A fé não, a fé é uma coisa certa. A fé, ela projeta as coisas, ela sonda o ambiente, o alvo a alcançar. E aí você, com esse alvo a alcançar, aí você chega ao objetivo, esse objetivo final, que é com luta, com suor, para que depois você venha ser um campeão. Então, esse pensamento que muita gente tem é apenas fideísmo, ela despreza a razão. Como é que você diz: não, eu vou tirar eu vou dirigir um carro, eu vou ter um carro, se você não vai lá, você vai se matricular na autoescola, se você não quer se qualificar e quer ter um carro? Ter um carro você pode até ter, mas dirigir, meu irmão, vai ficar difícil. Você não sabe nem onde botar a chave. Então fica muito complicado. Então, meus irmãos, o pensamento saudável está alinhado, sabe, com a vontade de Deus e com a sua real capacidade. Ele tem que pensar cada vez mais: não, eu tenho que ser melhor, uma pessoa capacitada, mas na minha profissão, sendo assim, vou ser promovido. Porque você quer ser promovido de qualquer jeito. Como é que a pessoa de uma empresa vai botar uma pessoa que não é capacitada só porque você tem pensamento positivo? Não é assim, não. Então, existem pessoas realmente ruins aí, irmãos, que influenciam o nosso modo de pensar, nosso modo de falar. E se nós não vigiarmos que realmente existe pensamento positivo e pensamento saudável, vamos ficar assim para trás. Porque antes de você ter apenas um pensamento positivo, você tem que ter um pensamento positivo e um pensamento saudável. Por isso que eu digo, tem muitas pessoas que estão frustradas nesse ano de 2020, porque pulou ondinha, né? Deu 3 pulinhos, botou roupas brancas, esse ano ia ganhar muito dinheiro. Pensamento positivo só, meu irmão, não adianta. Para você chegar a algum lugar, você tem que projetar, você tem que gastar tempo, investir tempo, pegar suas finanças. Você tem que obedecer primeiramente o mandamento de Deus. Outra coisa, viu? Se você quer chegar no céu, meu irmão, tem que obedecer os mandamentos de Deus. Porque isso aí é utopia, isso aí é fideísmo, é desprezar a razão. Você faz tudo de errado e depois você quer chegar no céu. Por isso que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo.
Significa que nós não precisamos de guru, de coaches, de ficar indo atrás de horóscopo, indo atrás de mortos, para consultar isso e aquilo, não. Você obedeça a palavra de Deus que o Senhor Jesus disse, que por somar a iniquidade, amor de muitos esfriaria, que o mundo cada dia mais ia ser pior. Mas ele falou também que estaria conosco, iria nos capacitar, nos livrar de todo mal, ele ia continuar abençoando o povo dele, ia continuar dando força, ia capacitar, ia nos deixar firme e forte, e que nós devemos ter um pensamento sim positivo, mas positivo em Cristo. Porque o Senhor tinha um pensamento positivo, mas ele passou por aquela morte de cruz, porque ele sabia que ele tinha que passar aquilo. Ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja conforme a tua vontade. Ele tinha um pensamento positivo, mas um pensamento positivo saudável, porque ele sabia que tinha que passar por aquilo. Porque ele morrendo, nos livraria do inferno, da dor, do câncer, do coronavírus. Jesus não foi só pregado na cruz, não. Ele sabia que o pensamento positivo dele não era só aquele de ser furado, ser morto, não. Ele sabia que estava levando todos os nossos pecados. Então a dor de Jesus na cruz foi a dor de câncer, a dor de febre, a dor de ser atropelado, a dor de um avião cair, e todo tipo de enfermidade que já existiu e vai existir, está tudo nele, por isso que ele tem autoridade para isso. Então pense nisso. Antes de você ter apenas um pensamento positivo simples, ignorante, sem consequências, se você na verdade está sendo um homem inconsequente, se você não tiver um pensamento positivo e saudável, porque nós somos experimentados pelas coisas que nós ouvimos e pela influência de pessoas que também estão do nosso lado. E muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado são pessoas ruins, que muitas vezes querem puxar o nosso tapete, mas Jesus Cristo diz, não, você pode passar o que for, mas eu sou na sua vida, não importa se amanhã você vai amanhecer com fome ou bem alimentado, mas mesmo assim a alegria do Senhor é a nossa força. Em todo o tempo Jesus Cristo, Ele nos dá esse pensamento positivo e saudável. Então lembre, pensamento positivo só não, que isso é ignorância. Você tem que ter um pensamento positivo e saudável, porque o pensamento positivo e saudável, ele gera tempo, ele gera lucro, ele transforma a sua vida, ele capacita. E o pensamento positivo, o pensamento positivo e saudável, ele sabe que você tem metas a cumprir. Para que você tenha uma empresa, você tem que saber como planejar, como guardar sua finança, de saber como é que você vai abrir a empresa, e há consequências boas e ruins também, porque na vida há momentos bons e ruins. Então não fique frustrado como essa pessoa ficou, dizendo, não, mas eu tive um pensamento positivo só, não adianta não. Tem que ter um pensamento positivo e real e saudável, para que você entenda que no mundo tem aflição. Não adianta só ficar em pensamento positivo, não. Tem que ter pensamento positivo e saudável, e como eu falei logo na primeira parte que eu falei, se você quer ter um pensamento positivo de emagrecer, não é ficar só comendo, parecendo louco e achar que vai emagrecer do nada, não. Você tem que ter um pensamento positivo e saudável. Você tem que praticar exercício, ter uma boa alimentação, para que a serotonina seja equilibrada no seu corpo, e aí você fica forte e robusto, e essa serotonina maior, que é Jesus Cristo, que nos capacita para toda e boa obra, em todo o tempo. Então fica aí, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos assim capacitados por Deus para vencer em todo o tempo. Não precisa de horóscopo, não. Precisa é da palavra de Deus e Jesus Cristo, que nos capacita em toda e boa obra e em todo o tempo. Fica na paz, que mesmo 2020 ainda tem muita coisa boa também. E tem pessoas que planejou por lá não tinha, pessoa ficar rica e está nesse momento morta, debaixo da terra, porque iludiram, porque mentiram. Então nesse mundo, meu irmão, ou você passando fome, ou passando alegria, o importante é você morrer com Cristo e viver em Cristo, porque mesmo na dificuldade, mesmo você está na consequência de ficar desempregado, mas de qualquer momento Deus pode lhe abençoar. Então fica na paz, pensamento positivo em Jesus Cristo, pensamento saudável. Eu venci o mundo e vocês também